cortisol, ele vai ser secretado em surtos diretamente relacionado com o ciclo circadiano. Então, de manhã, eu vou ter um pico, que é para acordar. E à noite, ele vai declinar, que é para poder dormir. Então, ele trabalha muito em conjunto com o hormônio tiroidiano, que são dois hormônios que conseguem trabalhar no nosso ritmo circadiano, nos dando esse aspecto, mais energia, menos energia, né? Então, a intenção deles é essa, e eles trabalham em associação, né? Até o hormônio tiroidiano é um hormônio com caráter mais anabólico, o cortisol é um hormônio com caráter mais catabólico. Eles são opostos em termos de funcionalidade, se a gente for olhar, né, no aspecto lá no cerne desses dois hormônios. Mas exatamente por serem opostos que eles fazem o equilíbrio, né? Eu não posso ter só anabolismo, eu tenho anabolismo e tenho catabolismo, eu tenho as duas coisas acontecendo em conjunto para uma boa homeostasia. Então, esses dois hormônios, eles vão mais ou menos casados dentro desses processos, né? Então, eles trabalham muito no nosso sono e vigília, e é por isso que nós vamos ver, né, situações de estresse, tanto físico quanto mental, sendo causadoras de alterações de sono e de vigília. Então, a gente fica acordado por mais tempo, o nosso sono não é um sono contínuo, né? Então, o cortisol, ele interfere muito. Ele é um hormônio que é estimulado por estresse. Estresse físico ou estresse mental, né? Originalmente, primitivamente, ele é um hormônio de estresse físico, porque ele é para gerar reações físicas. Mas o humano, pela complexidade que se tem, né? Todo o nosso padrão mental, cortical, as nossas memórias, a nossa complexidade gerou o estresse psicológico, né? Então a gente tem um estresse psicológico que acaba remetendo aos mesmos estímulos do estresse físico. Então acaba sendo a mesma coisa, tá? Então por isso que cirurgias, traumas, queimaduras, infecções, choque, né? Extremos de temperatura, muito frio principalmente, mas muito calor também, exercício vigoroso, exagerado, exacerbado, né? Ansiedade, e aí vem uma questão psicológica, eu posso estar parado, mas se eu estou numa situação de ansiedade, pode não estar nada me acometendo, mas se dispara o meu mecanismo que vai gerar um quadro de ansiedade, eu tenho todos os sinais, né, de estresse físico, como eu tenho com todas essas outras circunstâncias, porque o cortisol vai aumentar. Então, vai me gerar toda essa gama de alterações no meu sistema. Então, esse é um dos grandes problemas da atualidade, né? Nós temos situação de ansiedade, de estresse psicológico, que induzem cortisol e induzem sintomas semelhantes a um estresse físico, tá? Então, isso é a nossa realidade, e por isso que a gente sofre tantas alterações, devido a essa semelhança aí física entre estresse psicológico e estresse físico. Então, o que o cortisol faz, né? De uma maneira geral, né? Um hormônio que tem aspectos metabólicos tão amplos, né? Mobilização energética, então, assim como nós também vemos o hormônio tireoidiano, por isso que a gente usa para acordar, mas ele diminui captação de glicose, né? Faz com que a glicose fique na circulação, ele gera situações de aumento de glicemia, né? Então, ele faz isso. Aumenta a lipólise, mas ele não necessariamente aumenta o uso, né? Então, eu preciso do hormônio tireoidiano para gastar essa energia. Então, por isso que ele é, né, catabólico, porque ele vai estar degradando os lipídios para serem usados, mas o uso vai depender se eu tenho gasto energético para isso. Aumenta a proteólise, também aumenta a disponibilidade de proteína, porque eu posso precisar dessa proteína para fazer a glicose. Então, ele prepara o nosso sistema, dando as moléculas necessárias para ter energia. Então, eu tenho lipídio, eu tenho carboidrato, eu tenho proteína, eu tenho todo o arsenal para produzir energia. Vou produzir energia? Depende. Depende da ação que eu vou ter, né? Então, essa energia, ela é para lutar e para fugir. Então, eu estou disponibilizando essas moléculas para que eu possa reagir ativamente. Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, aí com a ajuda do hormônio tireoidiano. Mas se nada disso for feito,
E aí que a situação de estresse psicológico é um problema, porque acontece todo o problema aqui dentro, né? Eu não tenho extravasamento fora. E aí o que vai acontecer então é que estes lipídios, essas proteínas, eles vão ter que ser realocados. E principalmente os lipídios, eles são um problema, porque começam a depositar em outros lugares. Então, a deposição começa a acontecer no tronco, na face, começa a acontecer na cavidade abdominal. E a proteólise, ela acontece maciçamente na musculatura, principalmente de membros superiores e inferiores. Braços e pernas perdem massa muscular. Então, tudo depende do por que esse cortisol ele está sendo mobilizado, né? Então, por que eu tô? Ele serve, o cortisol, ele serve para me fornecer substrato, para que eu possa gastar energia. Mas eu vou gastar essa energia? Esse é o problema que daí o cortisol elevado nos traz, né? Se eu não gasto, ele vai me causar transtorno. E um dos maiores problemas que o cortisol nos traz, quando ele está muito elevado, é a nossa queda de imunidade. Na verdade, ele não quer que a nossa imunidade caia, ele é anti-inflamatório. Por isso que a gente usa corticoides, né? Ele é anti-inflamatório, então ele tem um papel maravilhoso, né, como anti-inflamatório. Mas, infelizmente, no estado de estresse crônico, a nossa imunidade baixa muito. Então, aqui é o problema, né? O problema grande é que a inibição da inflamação, na verdade, nos cai como uma baixa imunidade. Então, doenças oportunistas, elas acontecem quando a gente está muito estressado, quando os níveis de cortisol estão muito altos. Né? A adrenalina, ela vai aumentar porque a adrenalina é o hormônio irmão do cortisol no estresse. Então, a adrenal libera cortisol no córtex e a adrenalina na medula. Então, esses dois hormônios vão para a circulação e eles acabam aumentando a pressão arterial, né? Aumentando a frequência cardíaca, aumentando, né? Na verdade, vai ter um aumento da secreção de ADH, então o hipotálamo vai ver a necessidade de aumentar o ADH, aumentar a renina, aumentar a angiotensina, e é por isso que a pressão arterial ela vai aumentar. Então, é um mecanismo muito perigoso, porque se eu aumento a pressão arterial, eu aumento a frequência cardíaca. E eu posso, inclusive, ter uma parada cardíaca durante um evento de estresse. Então, o cortisol aumentado realmente é, né, um problema para aqueles indivíduos que mantêm esse hipercortisolismo, como, por exemplo, na síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing, ela vai ter esse quadro que vocês podem ver aqui do paciente, né? É um paciente hipertenso, um paciente que tem muito ganho de peso, tem redução de massa muscular, né? Um paciente que tem diabetes secundário, porque aumenta a glicemia, é um paciente que tem distúrbios psicológicos, ele está com uma doença de estresse, né? Ele tem falhas de cicatrização por causa do efeito anti-inflamatório, aí favorece também episódios infecciosos. Se for uma mulher, tem anormalidades menstruais, porque o cortisol em excesso bloqueia o eixo hipotálamo-hipófise. Então, vejam que a gente tem aí uma série de efeitos, né, que podem acontecer nesse paciente.